Olá, tudo bem? Eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Hoje eu não vou contar uma história. Eu quero direcionar esse vídeo para os pais. Nós vivemos num país subdesenvolvido e que, por mais que as pessoas queiram falar que é em desenvolvimento, nós sabemos que nós temos algumas histórias no nosso país que ainda não foram resolvidas, principalmente da violência e da desigualdade social. Mas eu estou te falando isso porque muitas vezes os pais acham que só o fato deles matricularem os seus filhos numa escola particular, eles já estão vacinados contra essa desigualdade social e essa opressão porque passa o nosso país. Mas eu gostaria de dizer para você que se você puder um dia ler um livro de uma professora da Faculdade de Educação da UFMG, que inclusive foi minha professora, a doutora Magda Soares, o livro chama Alfabetização e Letramento. Você vai entender que existe uma diferença muito grande em escolarização e letramento. Escolarização é o fato da pessoa fazer graduação, mestrado, doutorado, ensino fundamental e médio. Mas a pessoa ter letramento é a pessoa ter a capacidade de percepção das várias realidades presentes na realidade, naquele contexto em que o indivíduo está inserido ou aquele que ele está analisando. Seja por viés educacional, tecnológico, cultural, econômico, sexual. Então existem vários tipos de forma de você analisar o ambiente. Eu digo isso porque muitas vezes os pais ficam angustiados, querendo ensinar seus filhos, obrigá-los a terem boas notas. Só que pensa comigo, um professor hoje, eu sou professor de literatura, eu ensino para o meu aluno hoje, no 9º ano, sobre o Renascimento, para quando chegar no 3º ano, ele fazer uma prova sobre o Renascimento no vestibular. Será que ele vai lembrar? Então, na verdade, o que nós temos que inserir na mente dos nossos filhos é que a escola, ela é como se fosse uma confluência, um rio, que vai recebendo água, sendo alimentado por outros pequenos regatos, pequenos rios. Então, a escola é uma confluência em diversas culturas. O sociólogo que mais estudou isso é um francês que se chama Pierre Bourdieu, que entra o nosso canal Trânsfuga Informação Atitude, porque foi ele que criou essa ideia do Trânsfuga. Então, Pierre Bourdieu, Edgar Larry, que também é francês, eles nos ensinaram que não é a escolarização que vai fazer com que os nossos filhos se tornem poderosos, se tornem assertivos, que se tornem construtores de realidade, mas é a forma como nós lidamos com as instâncias de poder, seja ela o conhecimento, a economia, a cultura, as relações sociais. E não pode ser somente uma relação utilitarista, ou seja, vou estudar para o vestibular. O menino na primeira série do primário faz o vestibulinho. Então, na verdade, a gente tem que entender que quando nós estamos numa sala de aula e há 50 alunos, por exemplo, numa escola particular, há uma confluência entre 50 culturas diferentes. E que nós precisamos facilitar a interlocução dessas culturas. E, consequentemente, os nossos alunos sairão muito engrandecidos disso. Para isso, nós temos que ensinar eles a metodologia de mediação, de diálogo, de troca de conhecimento. E isso está muito desenvolvido no aluno quando esse aluno traz esse arcabouço teórico, emocional, comportamental de casa. Eu sei que muitas vezes os pais cobram dos alunos que eles estudem, que eles leem e que eles também não têm tempo de ler. Eu sei que é angustiante para o pai ele chegar em casa, as mães têm as múltiplas tarefas, os pais que são conscientes também têm as suas múltiplas tarefas em casa. Existe um monte de cobrança, um monte de realidade e que a gente acha que na nossa sociedade as pessoas funcionam tal qual um diamante. Porque o diamante, para ele ser formado, ele passa por uma pressão atroz dentro do vulcão, um calor atroz dentro do vulcão, durante um grande período de tempo. Só que nas nossas vivências,
até na minha vivência com o crime, com a criminologia, eu pude perceber que quanto mais você oprime uma criança, quanto mais, pensa em você fazer um pão de queijo, se você apertar a massa pelas mãos, ela vai sair entre os dedos. E às vezes o discurso do bandido, dos discursos evasivos, eles são muito mais persuasivos do que o discurso presente na realidade da casa de cada um. Então o que nós temos que entender hoje é que a confluência das culturas, das realidades diferentes existentes nas casas dos alunos, elas desembocam no mesmo lago, né? No mesmo rio. E aí vai construindo essa realidade e essa realidade vai evoluindo de série para série. Se você puder ler um livro de Edgar Morin, que se chama Teoria do Erro, ou então de Jacques Delors, que se chama Um Tesouro a Descobrir, você vai entender que a persuasão, a condução, o exemplo, ele fala muito mais rápido. Talvez você vai achar que a sua vida está muito angustiante, está muita pressão no serviço, mas você vai perceber que na hora que você também adquirir essas habilidades de maleabilidade emocional, de lidar com o outro, até a sua vida vai ficar um pouco mais fácil. Eu sei que a realidade do nosso país é uma realidade muito violenta e às vezes a gente acha que se a gente lidar com os mecanismos de persuasão, de negociação, a gente está tipo baixando a guarda para que o outro venha e corte a nossa cabeça com a espada. Mas eu quero dizer o seguinte, que no direito tem uma fala que fala sobre o fuminus bonis iuris, né? A boa fumaça do direito. Se você vê uma coisa, o seu colega está com fumaça na casa dele, você vai ver que tem um churrasco. Se ele te chamou na casa dele, você vê a fumaça e fala assim, vai ter churrasco na casa de Cláudio. Beleza. Agora, se você está passando por uma rua e lá na frente, no destino em que você está indo, está tendo fogo, você não vai em direção àquele fogo, porque você vai perceber que essa fumaça não é uma fumaça do bom direito. Está tendo um presságio de coisas ruins. Então, quando você também aprender essas habilidades humanas, essas habilidades emocionais, você também vai transferir isso para os seus filhos e a vida vai ficar mais fácil. E ele não vai ter esse suplício, como Magda Soares fala, a pressão da escolarização, de achar que tudo que ele está aprendendo é para o futuro, sendo que, na verdade, o renascimento é a busca da relação de conhecimento dos recursos que nós temos através de uma relação de causa e efeito, de utilidade, de uma finalidade. Então nós temos que entender que essas ferramentas do renascimento, elas são usadas para o nosso dia atual. Então coloque isso em voga, coloque isso para os seus filhos, tenta aprender um pouco isso. Se você puder, leia um livro que se chama Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, que ele vai falar um pouco mais dessa questão da liberdade, como desenvolver isso. E se você está um pouco angustiado, leia o livro A Pedagogia do Oprimido, que você vai entender que muitas vezes essas opressões que você sofreu fica parecendo papagaio de pirata, parecendo um diabinho falando na sua cabeça, e quando você reproduz isso para o seu filho, na verdade você está transmitindo uma herança cultural negativa oriunda da sua ancestralidade, que foi trazida lá de 1500 até os dias de hoje, de boca a boca. Não tem nada de DNA não, é de boca a boca. Então tenta fazer isso. E na hora que você ler a pedagogia do oprimido, né? Você vai entender como que é importante ter autonomia. E aí você vai ler um outro livro do Paulo Freire que se chama Pedagogia da Autonomia. E aí você vai estar apto a ser livre, ser mais desencanado, mais desembolado e mais feliz. Tá bom? Eu quero deixar isso para você. Não oprime seu filho não, porque ele vai ter os discursos mais persuasivos que muitas vezes estão relacionados ao crime, à droga, à fuga da realidade, ao consumismo, à prostituição, a muitas outras coisas, né, que estão relacionadas ao make, ao fitness, que muitas vezes pode ser bom, mas também pode ser ruim. Então pense nisso, cuide do seu filho, cuide do seu amor com o seu filho e tenta mostrar para ele que o poder que ele vai adquirir na escola, seja no primário, no berçário até o ensino superior, vai ser aplicado nos dias de hoje, no tempo atual. Ninguém pode estudar para o futuro, porque a gente nem sabe se estaremos lá. Tá bom? Um abraço para você, se cuida.